E aí, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí. A gente está iniciando aqui a nossa live. Vamos ter a participação do Rafael de Vério aí, grande jornalista aqui do Rio Grande do Sul. Ele vai falar um pouco aí, a gente vai comentar sobre o futebol, vai falar sobre esse jogo do Grêmio também, né? É, terminou há pouco aí, já tem bastante gente entrando conosco aí. O Roberto mandando o Cruzeiro aí, zero, né? A gente vai esperar o de Vério entrar aqui para mandar a solicitação para ele. E aí assim que ele chegar aí a gente já vai iniciar aqui com o Rafael de Vério. Samuel tá aí, Grêmio ganhou? Não, o Grêmio não ganhou. O Grêmio perdeu de 2-1 num jogo horrível que saiu barato. O jogo saiu muito barato pro Grêmio. O Grêmio lascou o meu puli. Lascou todo mundo, né? Infelizmente o Grêmio acabou perdendo aí. Samuel, eu vou esperar o de Vério entrar e eu já te aceito. Deixa eu só ver aqui. A gente vai esperar o Divério chegar aí pra gente trocar uma ideia sobre esse jogo, falar um pouco sobre futebol, para quem gosta de jornalismo aí, o Divério daqui a pouco já vai entrar. E Alisson melhor da partida. É zoeira, né? A gente sabe que é zoeira, porque assim, cara, critiquei o Alisson. Eu acho que pra mim o Alisson tá fazendo hora extra nesse time aí. Junto com o Matheus Henrique ali, cara, não. Assim, é inadmissível ver o Matheus Henrique vestindo a camisa 7 do Grêmio. E ver o Alisson, como que o Alisson ainda continua nesse time, é incrível. Nossa, é que assim, ó, o Alisson eu acho que acredito que ele vai continuar no time enquanto o Gui Azevedo estiver machucado, porque é impossível manter o manter o Alisson e o Gui Azevedo fora do time. É impossível, não tem como. Pra mim o Guilherme Azevedo é titular nessa vaga do Alisson aí e chega aqui. Porque Alisson faz um sistema tático diferente, que é proteger, né, ajuda a proteger a defesa, um esquema tático diferente, mas não adianta, não acrescenta em nada no jogo. Alisson hoje só acrescentou a favor do time adversário. Só acrescentou a favor do time adversário. O Juan foi expulso por um passe errado dele para trás, como sempre, né? Não consegue jogar a bola para frente nunca. E aí a gente vai delírios de jogar futebol, substituiu mal o Pinares, não, horrível. Meu único pensamento que eu penso é que o Pinares se machucou no intervalo para achar uma explicação para essa troca do Pinares no intervalo. Não tem outra. O Samuel que vai participar junto conosco vai entrar aí para falar junto com o Tiverio, se o Tiverio pegar aí, entrar aí. E aí a gente vai dando sequência aqui. Del Valle, é incrível, né, Samuel? Del Valle aí, complicado na vida dos brasileiros, né? O Divério entrou agora aí para falar com nós. Fala aí, Divério, tudo bom, Divério? Tudo bem aí, pessoal? Me ouvindo bem aí? É, Vou arrumar o tá fone aqui. ótimo, Tudo bem? tranquilo. O Samuel deu uma travadinha aí, daqui a pouco ele retorna. E aí, Divério, Boa. tudo bom? Como é que tá? Como é que foi esse jogo aí? Tudo bem, cara? Pois é, agora eu tava vendo ali, tava acompanhando nas redes sociais também, fazendo. Faço de vez em quando, quando não é a minha escala, assim, que dá um pouco mais, de conversar ali e, enfim, fazer essa atualização em tempo real e bater um papo com os torcedores. Eu acho legal essa interatividade. E aí tá rolando uma certa polêmica que eu acho que até que já vale a gente falar sobre isso. Com 8 minutos de jogo, o Grêmio fez 1-0, né? Fez o gol do Diego Souza.
E até aquele momento, o Del Valle tinha a bola totalmente, todo o tempo. Talvez o Grêmio tenha uns 10% de posse de bola até aquela hora ali. E não tinha, o Del Valle não tinha praticamente passado do meio campo. Ele só mantinha a posse de bola, como se não fizesse nada. Aí o Grêmio fez o gol e eu fiz um tweet sobre isso. Dizendo, olha, o Del Valle tá com a bola, tá com a bola. Enfim, agora eu já tô me dizendo até que aquilo ali era letra pro Ramírez. Imagina, cara. Tá louco. O pessoal gosta de interpretar o que gosta de interpretar. Mas, na sequência do jogo, na sequência do que aconteceu, o Del Valle entrou no jogo definitivamente, parou de só trocar passes na defesa e passou a trocar passes no ataque. E aí, como já tinha acontecido outras vezes contra o Grêmio, quando o Grêmio é acossado, quando ele não faz essa marcação lá em cima, quando ele baixa muito, ele abre muito espaço. Já tinha acontecido no Grenal. E que o Grêmio acabou vencendo com aquele gol do Léo Chu no final. Já tinha acontecido, já vinha acontecendo, e não é desse ano, já tinha acontecido outras vezes. E dessa vez o Del Valle soube aproveitar, ele teve muita chance. Claro que o Grêmio teve um prejuízo gravíssimo de arbitragem, o gol anulado do Ferreira é um absurdo, né? Em 2021, a Conmebol não bancar o VAR, começa a bandeirinha ter errado daquele jeito, mas enfim, tendo errado, tendo a chance de corrigir com o VAR um lance claro, deveria ter esse investimento, né, no principal produto da Conmebol. Bom, não teve, o Grêmio deixou de fazer o 2-0 por causa da arbitragem, sai bola, o Del Valle cresce no segundo tempo, e aí o Grêmio sai com um resultado baratíssimo do Paraguai. O Grêmio escapou de não ser eliminado hoje. Escapou de não ser eliminado hoje. Eu acho que assim, ó, eu acompanhando o jogo, assim, a gente fez a live antes no YouTube, a gente encerrou e eu fui acompanhar o segundo tempo com mais calma, até então eu estava acompanhando, fazendo a live e assistindo o jogo. Eu também acho que saiu barato, assim, e o maior problema é o seguinte, porque fez 1-0, teve um gol muito mal anulado, a gente debateu na live, é impossível uma confederação como a Conmebol, a gente comentou, mesmo sendo uma fase eliminatória que pode comprometer um bom orçamento, que é o que o Grêmio conta hoje, que com essa passagem de fase para a fase de grupo, inclusive para contratações, né, de velho, a gente está acompanhando aqui, o Grêmio tem no orçamento hoje, que é passar de fase para começar a contratar jogadores diferentes aí para somar ao clube, ao time, é muito complicado você não ter um VAR numa competição dessa. É verdade. Não tem como. Comprometer, daqui a pouco pode comprometer a classificação de um time por não ter um VAR, assim, eu acho que é muito complicado essa questão. E depois contra o próprio campeonato, né? Depois contra o próprio campeonato. A Conmebol que tenta, que quer passar uma imagem de que tá séria, de que as coisas melhoraram, de que agora tudo bem, não sei o quê, e aí acontece isso, acontece uma falha, um absurdo, cara. Começa um erro da bandeirinha, eu não quero absolver, tá? Porque eu acho que é um erro que o bandeirinha não pode cometer, foi por 1,5 metro, no mínimo 1,5 metro impedido, em posição legal, tá? Se fosse, por exemplo, eu tinha dúvida no gol do Diego Souza, pareceu que na hora da cobrança de falta o Diego Souza estava voltando, mas aí não deu e saiu o gol e eu não vi depois a reprise o suficiente com a câmera parada para ver se ele estava impedido ou não. Se estivesse impedido, ali eu absolvo, porque ali é uma confusão, cara, botar uma bola para dentro da área, alguém subiu, cabeceou e saiu o gol e beleza, o VAR vai... Agora esse aí, cara, esse aí era um lance fácil para a bandeirinha acertar. Na hora, vendo pela TV, parecia muito em condição legal, e depois do replay era muito mais ainda do que pareceu. Então, bom, dado que a bandeirinha errou, era para ter o VAR, era para ter alguma solução, e que é tão simples, né? A Conmebol tem dinheiro para isso, é uma entidade multimilionária, deveria sim ter o investimento no VAR. Aí a gente tem os comentários aqui, velho, vou ler alguma coisa só para nós atualizar aí. Gente, o Rafael de Vério é um jornalista aqui do Rio Grande do Sul, bem conhecido. Eu sou fã, além de ser fã do Odivério, eu sou fã do Bola nas Costas, gurizada. É um programa que passa aqui no YouTube da Atlântida, Live da Atlântida, para quem quiser acompanhar, todos os dias, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. E assim, o gurizada é despachada, cara, a gente dá muita risada. Né? Agora veio aí o Alex Bagé junto com o Pedro Espinosa com as imitações, ficou um máximo programa. E o Odivério aí, eu gosto bastante do Odivério, porque o Odivério, cara, às vezes tá um tumulto, o Odivério querendo falar sobre futebol, e aí dá fica o máximo o programa. Então eu convidei o Odivério aí por conhecer ele e saber do potencial do Odivério, não que os outros não tenham, mas que o Odivério, o potencial dele de debater sobre futebol.
Vamos aqui abrir as perguntas aqui. E esse é o Samuel, tá, de velho. Ele trabalha aí com nós, faz parte da equipe do Futebol Stats. E aí vai Boa ajudar noite, aí na... velho. Coisa linda, velho. Eu achei Coisa boa. Eu achei interessante que vocês estavam falando da polêmica do impedimento ridículo, né? Principalmente nos clubes brasileiros, a gente infelizmente tem a tradição aí de ser prejudicado na Libertadores aí, né? Mas eu vou ter que levantar aqui tinha até falado com o Guilherme no grupo nosso, de uma questão também que eu achei interessante de se debater, porque eu não achei tão, não vou dizer que, ou é pênalti ou não é, né, mas eu ia falar tão pênalti, mas eu não achei que foi uma falta para expulsão do Juan. Na verdade, eu não achei nem falta, para ser sincero. Eu não achei que teve o contato suficiente. Eu acho que o lance, o cartão vermelho, eu concordo contigo. Talvez tenha sido exagerado. Eu vi uns argumentos do Jory Vasconcelos, nosso colega da GZH, da Rádio Gaúcha, ele explicando por que ele não expulsaria, por que ele acha que aquele não é um lance de expulsão. Mas é brabo, né, cara? Porque ele acha, por exemplo, que houve uma tentativa de jogar e que nesse tentativa de jogar acabou acontecendo o pênalti. Eu já acho que não, acho que o cara fez o pênalti mesmo porque ele já não tinha mais alternativa. E daí talvez tivesse o cartão amarelo. Mas enfim, eu acho que dava para administrar. Tem um determinado momento do jogo que dá para administrar, não é? A regra não é tão rígida nesse ponto, mas acho até que o Juan não reclamou o suficiente, né? Eu não vi. Eu postei há pouco, cara, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu tenho a Sky aqui. E que é um temporal de 5 minutos. Quando a tela parou, eu até postei no Twitter, o pessoal que está nos acompanhando, dá uma olhada depois, a tela trancou, você sabe que a Sky, como é por satélite, se tem muita interferência de chuva e tal, a tela trancou exatamente com o Diego Souza cara a cara com o goleiro. Cara a cara com o goleiro. E eu tava vendo com o meu pai e eu comentei com ele, acho que vai ser gol. E mandei num grupo de WhatsApp enquanto abri o aplicativo da rádio para ouvir. Se foi gol? Aí eu mandei para os olhem onde trancou. E um amigo meu respondeu, não foi gol. Eu disse, não é possível, cara. O cara tá cara a cara com o goleiro. Quando eu consigo ligar quando entrou o aplicativo, pênalti pro Independiente Del Valle. Eu acho que é a maior reversão de expectativa da Libertadores. Era gol certo e virou pênalti pro outro time com cartão vermelho. Eu não consegui entender por que o Diego Souza tentou driblar o goleiro, cara. Nem a bola pra chutar. Cara, qualquer milímetro que tu vacila num lance assim compromete. E o Diego Souza, eu sou fã do Diego Souza, cara. Eu acho ele dos melhores do país aí. E aí ele não fez esse. Pois é. Mas faz parte, né? Enfim, o Grêmio tá vivo. Tá? Poderia ter sido muito pior do que aconteceu. Poderia ter sido um desastre aí, né? E assim, o que mais a gente tem que comentar aqui, gurizada, é o seguinte, que pra semana que vem não tem muita diferença do que a gente viu hoje. É até pior, porque o Juan não vai estar em campo, e quem que pode voltar ao máximo, o Kahneman, porque o pessoal, os jogadores que tiveram Covid aí não vão estar disponíveis. Tem mais essa. E aí, pra semana que vem, quem que vai voltar? Eu acho que o Kahneman deve voltar. Eu não sei se o Grêmio não vai apressar, eu não sei qual é bem a situação. Eu não me atualizei, admito. Como eu não cubro o Grêmio com essa frequência, eu não sei se o Grêmio não vai apressar uma volta de um PP da vida, por exemplo. Se bem que eu não vi se o PP estava inscrito nessa primeira fase. Admito que eu não acompanhei com toda a atenção os afazeres do outro lado, que é o meu setor, ao lado do Inter, né? Me tiraram, mas se eu fosse eu tenho que jogar todas as fichas, cara, porque senão vai dar um belo baque numa temporada em que o Grêmio prometia investir bastante, né? E aí é isso que me preocupa, né? É isso que me preocupa, se o time já tá assim meio que sofrendo já para conseguir bons resultados, porque assim, cair numa pré-Libertadores aí que você teria um investimento ao passar do grupo, que poderia fazer uma projeção aí de investimentos, de alguma contratação maior, eu acho que já dá para que se falava em Douglas Costa aí, eu acho que para jogar uma Sul-Americana fica complicado, né? Pois é, mas aí entra uma outra situação. Digamos que o Grêmio tenha possibilidade e interesse de contratar o Douglas Costa. O resultado de campo ele não deveria ser tão fundamental assim para fazer esse investimento em um clube que tem saúde financeira.
Porque tá bem, vamos dizer que o pior dos cenários acontece e o Grêmio tá eliminado aí da Copa da Libertadores, tá? Vai jogar contra o Independente, vai jogar a Copa Sul-Americana, que obviamente não é o campeonato principal, mas ele vai ter a Sul-Americana, ele vai ter o Campeonato Brasileiro, que o Grêmio não ganha desde 96, vai ter a Copa do Brasil, é um jogador para 2, 3 anos, então, se tem a possibilidade de fazer investimento, eu faria. Eu não faria um investimento se não tivesse condições. Por exemplo, se estivesse na condição do Inter, aí não vale a pena, aí tem que esperar. Enfim, acho que é mais por isso. Tem uns comentários aqui, gurizada, melhor nos comentários das lives, né? Aí o Ederson dos Santos aqui, de velho, falei para nós, o que está acontecendo com o Matheus? Aí que eu disse, né? O Matheus Henrique. O Matheus não pode ser titular. Aí agora, como que a gente projeta, de velho? Depois eu até vou ler uns outros comentários aqui. Um Grêmio com o Thiago Santos ali de 5 marcador, o que tu vai colocar para jogar do lado do cara? Pois a começar, já começa que no meu entendimento de jogo, do jeito que eu gosto de ver futebol, eu não tiraria do Grêmio o Darlan, tá? Acho que é óbvio que ele tem a melhorar, mas ele é muito novo ainda, todos temos que melhorar, todos temos que fazer coisas para melhorar. Mas eu não tiraria ele me parece mais inteiro fisicamente, ele tem bons passes, ele joga para frente, ele tem 2, 3 assistências para gol. Eu acho que ele não pode conseguir, ele não pode ser só opção para o Grêmio. Só jogar em segundo tempo, só jogar quando alguém não pode, quando acontece alguma coisa. Eu acho que ele deveria jogar. Tá? E não sei, o Thiago Santos, quando ele estava no Palmeiras, ele era um jogador útil, sem dúvida nenhuma, mas ele estava muito longe de ser brilhante, né? Ele estava muito longe de ser brilhante. Ele estava, assim, um cumpridor. E aí ele foi para os Estados Unidos, o Grêmio gasta para contratar esse jogador que está nos Estados Unidos, que é um futebol em ascensão, mas faz muito tempo que não é do nosso nível, né? Com todo respeito, não é do nível do futebol brasileiro. Eu não sei quanto tempo ele vai demorar para entrar em forma, para ter condições de jogar minimamente bem, e eu acho que ele não vai ser titular do Grêmio. Apesar de achar que o Grêmio tem um meio-campo meio frouxo na marcação, para tê-lo como titular vai ter que mexer em mais coisas, que eu não sei se o Renato está disposto a fazer. Mexer em mais coisas, quero dizer, mexer no sistema de jogo, mexer em tirar peças, por exemplo, que ele costumava confiar. Que eu já acho que já estão fazendo hora extra há muito tempo, mas acho que o Grêmio falta alguma alternativa de jogo. E aí, Samuel, será que encaixa esse Thiago Santos? O problema é o seguinte, olhando de fora, no lugar de tu fica se perguntando no lugar de quem, né? No lugar de quem que tu pode colocar e quem que tu vai sacrificar, porque querendo ou não, o Matheus é um que, por mais que esteja ruim, eu não acho que vão tirar o Matheus, deixar o Matheus no banco. Né? Eu acho que não, não precisa ser no banco, não. Eu acho que pode jogar os dois juntos, por que não? Por que não Matheus Henrique e Darlan? Fica relativamente baixo? Fica um time um pouco menos forte na marcação, acho até que fica. Mas eu não acho que abrir mão dessa qualidade aí vai ser prejudicial para o time, tem coisas piores que podem acontecer. Por exemplo, o que aconteceu nesse final de jogo hoje. O Grêmio louco para respirar, ele sofria falta e de ataque, e todas as faltas de ataque que o Grêmio sofria, ele chutava para cima. Aí ele devolvia a bola pro Del Valle e ficava lá atrás tentando defender. Ou seja, todo o objetivo de tu ter a bola, de tu respirar, de tu sentar, de tu te acalmar, tu devolvia a bola pros caras. Eu prefiro o dinamismo no meio campo. Se botar os dois no entendimento da comissão técnica do Grêmio, vai significar que tem que ter um cara mais atrás para segurar a onda, para marcar, para fazer essas atividades mais... para carregar o piano, né, como se dizia antigamente, então, bom, azar, se sacrifica. E aí se acha um outro jeito de jogar, e que não envolve alguém que os pessoal estão falando aí. Por exemplo, não vi quem falou, o Alisson, que alguém comentou, que Ederson comentou. Realmente, faz parte de tirar o Alisson do time. Então, o Alisson não acrescenta em nada, cara. Inclusive, o passe errado dele foi lamentável, né? Que aí ele resultou no ataque do Del Valle ali e o pênalti cometido pelo Juan. Foi dele o passe? Foi. Se eu não me engano, foi ele que deu o passe para trás ali. Porque como eu não vi essa cena da origem da cena, eu vi o pênalti
e eu vi o pênalti e não vi a sequência, né? Não vi, aliás, a prévia do pênalti, então até aí eu tô tranquilo. Não, Mas de fato, o Alisson, a amostragem final, as últimas amostragens do Alisson são muito ruins, assim. Hoje, tudo bem, ele cobrou uma falta que o Diego Souza fez o gol, é verdade, mas eu acho que ele toma muita decisão errada. Quando ele tem que jogar pro fundo, ele traz pro meio. Quando traz pro meio, ele é pra ter jogado pro fundo. Quando é pra tabelar, ele fomeia. Quando é pra fomear e partir pra jogada sozinho, ele tenta... Parece que insiste na jogada errada. E olha que tá jogando com um lateral que eu gostei muito, cara. Eu achei esse Wanderson muito bom jogador, um cara de futuro. Não tem nem por que perder lugar no time, hein? Não, o Wanderson. Quando joga o Wanderson. Não, o Felipe hoje foi pra cumprir. Não, o Felipe hoje foi emergência. Não, esse não tá pronto ainda. Esse não tá pronto ainda. Sentiu câimbra. Eu achei que seria aquela projeção que todo mundo falava durante o dia. De jogar o Rodrigues, talvez ali improvisado, o Juan, o David Braz e o Diogo Barbosa. Eu achei que poderiam ter feito isso. Queriam fazer. Mas a partir do momento que o cara foi pra lá, né? Aí quando até a gente falou no Bola nas Costas hoje, né? Eu disse, olha, eu não levaria um cara até o Paraguai no meio dessa situação toda aí pra deixar o cara no banco. Não, eu levaria e botaria pra jogar. Se não for bem, tudo bem, mas é melhor do que improvisar. E aliás, sobre improvisação, hoje apareceu um troço interessante, né? Se o Grêmio precisar improvisar, como eu acho que vai. Contra um time que não tem grandes cabeceadores, dá pra ser o Cortez. Eu prefiro o Cortez do que o David Braz, por exemplo. Diverio e Guilherme, tem uma pergunta aqui que é justamente o que eu queria falar um pouco. Que tu até tinha comentado, né? A respeito, se já tá praticamente manjado o trabalho do Renato, em relação aos jogadores que ele tem, assim, um afeto, digamos assim, uma insistência, né? E o Pedro Paulo acabou comentando isso daqui fazendo uma pergunta, né, para nós. Se a gente acha, vocês acham que o trabalho do Renato no Grêmio já está esgotado? Digo, no modo de jogar, estando um jogo meio manjado já para as outras equipes, uma forma tática saturada, os jogadores sempre se encontram fazendo a mesma posição, sempre sem criar algo novo. Eu vejo um pouco disso no trabalho do Renato. Eu acho que teve uma certa acomodação tática, né? Parece que tudo fica sempre na mesma linha, vamos tentar substituir, mas sempre na mesma coisa. Será que está no momento de criar algo diferente? Eu acho que sim. Não de trocar o treinador, tá? Que fique claro. Rafael de Vério não pede troca de treinador normalmente, assim, eventualmente até acho que faz parte, mas não é o caso. Se o Grêmio inventasse de trocar treinador agora, ia ser um trauma muito pior. São duas coisas. Primeiro, eu acho que o Renato, pelas informações que a gente tem e pelo que o Grêmio deixa transparecer, ele de fato manda muito. Exageradamente, inclusive. Que é uma coisa que eu acho que isso sim o Grêmio deveria rever. Bom, feito isso, acho que sim, o jeito de jogar do Grêmio ele está um pouco saturado. Os times entendem, a gente olha nas redes sociais, assim, por exemplo, todo mundo diz, o jogo do Grêmio é igual, faz 6 meses que o Grêmio joga do mesmo jeito, faz 6 meses que o cenário do jogo parece o mesmo. O Grêmio vai entrar em campo, ele vai fazer uma marcação relativamente frouxa, ele vai levar um gol, aí ele vai tentar uma escapada com o Ferreira, antes era com o PP, ele vai jogar uma bola pro Diego Souza, porque ele é disparado o melhor jogador do time. Sabe, falta uma reinvenção, em determinado momento parece até uma certa identidade. A identidade que o Grêmio tem, ela é pro mal, vamos dizer assim. Ela é a ruim, ela é a identidade de saber o que vai acontecer. E quando o Grêmio sai dessa identidade de saber o que vai acontecer, ele faz coisas boas. Exemplo, o Grenal. O Grenal do Grêmio dos medalhões, do Grêmio que a gente já sabe o que pode oferecer, ele era ruim. O Inter tinha tido 2 chances claríssimas de gol. Claríssimas, cara a cara com o goleiro, com o Grêmio, com esses jogadores. Aí mudou. Entrou uma gurizada, renovou um pouco mais o fôlego do meio campo, e o jogo mudou. Até o Léo Chu fazer aquele gol que faz parte, é um golaço, enfim. É uma... Né, a grande jogada do Léo Chu na carreira e que faz parte da iluminação dele. Mas até aquele momento o Grêmio estava... ele tinha melhorado. Da entrada do Darlan em diante, o Grêmio tinha melhorado. Ele tinha mudado um pouco o estilo, ele tinha apostado um pouco mais na velocidade. E ele melhorou. Naquele tempo ali, ele melhorou. Assim como nos jogos do Gauchão, em que a gurizada atuou um pouco mais, também tinha sinais melhores. Então eu acho que talvez seja por aí.
Se não é mais aquele Grêmio de 2017, 2018, que tinha esse estilo de ficar com a bola, de trocar passe, de fazer movimentação, de receber e o Maicon conseguir dar o passe no espaço, na diagonal, ou entre o zagueiro e o lateral, que era uma marca do time, se não é mais para ser assim, troca, cara. Muda o jeito, o Renato tem capacidade para isso. Faz como fez contra o São Paulo, fecha as linhas e bota contra-ataque. Quer botar o Thiago Santos? Bota o Thiago Santos, libera os laterais, tu tem o Rafinha agora. Bota 2 pontas de velocidade, troca, para de inverter os pontas de pé, para com isso, joga de linha de fundo, amplia o campo, aprofunda o campo. Enfim, acho que dá para fazer coisa e material humano tem. Falando de linha de fundo, tu acha que o que falta pro Grêmio é a passagem, né? O facão que possibilita até um toque de letra, tu acha? Cara, viu? Como diz o Renato, tu viu o DVD, né? Eu vi o DVD do Divério, né? O Divério, rapaz, às vezes a gente acha que o pessoal brinca com o cassino, mas eu fui dar uma olhada e não é o cara, o Divério. Baita, olha, o Divério, joga uma bola aí. Cara, eu tô bem. Mas eu gosto, cara. Eu confesso pra ti que nesse tempo aí de pandemia, enfim, é a coisa que eu mais sinto falta, é jogar bola, cara. A gente tinha um time, eu moro normalmente em Porto Alegre, né? Quando a gente estava trabalhando em regime normal, eu morava em Porto Alegre. E eu tinha vários amigos que são de Rio Grande, que é onde eu tô agora, de onde eu venho, enfim, que moram em Porto Alegre. A gente fez um time só de rio-grandinos que moram lá. E a gente conseguiu jogar 3, 4 partidas, fizemos uniforme, tudo direitinho, veio a pandemia e terminou com o nosso time. E agora a gente está tentando, né? Vamos esperar a situação melhorar, vamos seguir cuidando de tudo, né? Principalmente, o principal. Mas eu tô louquinho para tomar a vacina, para a situação melhorar e a gente voltar a jogar bola. Eu sinto muita falta disso. E sou disparado o melhor jogador do Bola nas Costas, tá? Não dá nem para comparar com os outros. Não. Não duvido, sim, porque... Ou tu acha, por exemplo, que o Gil Lisboa joga alguma coisa? Diz os guri lá que, pô, não passa pelo Gil, né? A não ser que não passe por causa da falta, né? Não sei. Se o homem é um, né? Gil, olha, assim, tu tá louco. Eu tô louco que volte pra poder jogar essa bola com eles aí. Vou acabar com essa ladainha de Gil, de Adas. O Bagé tá conformado, o Bagé sabe que não joga nada. O Lelê jogava bola em 1950. Vamos parar com isso, tá? Vamos parar com essa história. Duda Garbi foi jogar no São José. E acha, para. Duda Garbi agora foi pra lá e ele diz que ele é da mesma profissão do Messi. Colega de profissão do Messi. Tá brincando comigo? Não, o Duda tá com 37, né, cara? Mas o que a gente pode esperar? Eu não sei, eu acho que o Duda não vai jogar, né? O Duda vai mostrar realmente... Não, cara, mas é um projeto legal. Um cartoloco, assim, né? Mostrar realmente o que se passa num clube, né? De futebol, que é de projeção menor aí. Eu nunca gosto de falar clube pequeno, eu gosto de falar de clube de projeção menor, né? Que é o Zeca, né? A gente, assistindo a série, eles Zeca. Não gostam que fale Zequinha, né? Eles gostam que fale Zeca, né? O Zeca. E assim, até eu convido o Samuel, se caso não tenha visto, no canal do Duda Garbi, ele mostra assim, é como se fosse o Cartoloco, mas ele faz um clube aqui de Porto Alegre, o Zeca, o São José, né? São José de Porto Alegre, mostrando o dia a dia, que, né, ele vira como um contrato assinado, né? Profissional, treino, etc. Né? Vários companheiros aí conhecidos, o Léo Príncipe, muito legal, cara. É bem legal. Assim, eu acho uma iniciativa muito boa. É muito legal e assim, a ideia, a primeira vez que eu vi, pelo menos, há muitos anos, a Placar fez uma reportagem mais ou menos nesse ponto, com o Arnaldo Ribeiro e tal. E depois, no início do ano passado, teve uma com o Fred, né, dos Desimpedidos, com o futsal, com o Magnus do futsal. E que era maravilhosa também. Eu gosto muito de ver esse tipo de conteúdo, não só pelo fato de jogar e tal, mas que eu gosto de jornalismo por causa disso, por causa dessas histórias. É claro que eu gosto do que acontece no campo, é óbvio, mas eu gosto muito dessas histórias. Eu espero que o Duda continue com esses projetos depois, na sequência, para outros times e outras possibilidades, porque tem muita história rica aí rolando no futebol, em clubes de menor expressão, para usar aí a tua frase, né, a tua forma de falar. Eu acho muito legal esse tipo de conteúdo, assim, porque mostra um acesso que a gente na imprensa não tem mais há muito tempo, né? Desde que se fechou um pouco mais o clube, a gente não tem mais essa intimidade que o Duda está conseguindo ter.
o São José, ele joga a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, ou seja, ele já não tem uma situação tão precária. É um estádio bem bonito, organizado, o gramado não é muito bom, mas ele é bem bonito, enfim. Eu espero que o Duda agora, no segundo semestre, se resolver fazer mais uma, faça com algum clube ainda em situação ainda mais difícil, porque tem mais história rica de jogador ainda para mostrar. Eu fico muito feliz pelo sucesso dele, assim, nessa série, nesse projeto. É um cara muito legal, merece as coisas muito boas que o futebol pode oferecer para ele. Falando em... Fala aí, Guilherme, fala alguma coisa? Não, dá pra concordar com o Não, Guilherme, eu ia isso aí. aproveitar, porque, de cara, o que acontece? O Guilherme, né, é daí do Sul, né, então fica um pouco mais fácil pra ele ter uma certa conversa, né? Eu sou aqui de São Paulo, né? Sou de Santos aqui, mas Opa. legal aqui, a gente sempre faz as lives aí juntos. E tu falou, Legal. tocou um ponto interessante que eu falei do acesso aos clubes, né? Porque cada vez mais parece que com assessoria de imprensa, tudo fica mais difícil a gente saber o que acontece internamente dentro dos clubes. O próprio torcedor às vezes tem dificuldade de acompanhar. Tem as televisões, as TVs, né, dos clubes, Corinthians TV, Santos TV, São Paulo TV, etc. Mas eles acabam postando o que é conveniente, né? Eu queria saber o que você acha, não sei se chegou a ver no Sport TV, teve uma edição, me fugiu agora, acho que eu não lembro o nome Acesso exatamente. Acesso Total. Acesso Total com o Corinthians. Eu achei assim extremamente assim necessário e muito bacana, porque é o seguinte, foi uma coisa muito diferente, a gente não vê isso no jornalismo, tanto na TV quanto um clube se expor da forma que foi. Mas também teve a parte de repercussão negativa. A torcida da TV, eu particularmente sou corintiano, eu gostei bastante. Eu tinha algumas dúvidas a respeito de algumas coisas que aconteciam, mas eu queria saber a tua opinião como jornalista. Até é saudável? Até que ponto é saudável, né? Cara, expor assim um clube, suspeito. né? Sou suspeito. Só a parte, por mim pode ter de todos. É demais, cara. É um conteúdo espetacular. Obviamente, né? Ele é inspirado nesses All or Nothing que tem na Amazon, né? Que teve do Manchester City primeiro, depois da seleção brasileira, do futebol, tô falando, né? Porque tem de outros esportes, mas enfim, do Manchester City, da seleção brasileira, por último do Tottenham. Então eu sou suspeito, eu acho maravilhoso. E eu acho muito legal ver a diferença, sabe? Por exemplo, nos próprios conteúdos da seleção brasileira, com o do Manchester City e o do Tottenham. Como é o comportamento, como muda a cultura de comportamento dos profissionais. Por exemplo, o jogador brasileiro, ele parece ser muito mais... muito mais necessário para o jogador brasileiro, o próprio Corinthians, a questão de manter motivado, de o cara tem que estar ligado, tem que ter sempre um discurso forte no vestiário ou no treino, para o cara ficar atento, porque não sei o quê. Não parece que é a profissão do cara, sabe? Se a gente fosse transferir para nossa profissão normal, eu não sei se vocês estão trabalhando, estudando, o que vocês fazem. Eu estudo jornalismo. Estou no E segundo tu? ano. Eu tô me estruturando em outra cidade, né? E aí pretendo iniciar também. Boa. Não, então eu fico imaginando, sabe, se fosse a gente, né, um cidadão comum, se todo dia de manhã tu tem que pensar, não, hoje eu tenho que estar motivado para ir para aula, tenho que estar atento, tenho que estar ligado, não, a minha família, todo mundo tá lá. A gente não faz isso, a gente não vê isso em outras profissões, né? No futebol tem. É uma coisa interessante. Mas aí tu vai ver no Manchester City, por exemplo, tu nunca vê o Guardiola fazendo um discurso, vamos lá, estamos jogando pelo povo. Não, gente, entra lá e faz o trabalho de vocês. Tá? Nós vamos fazer essa movimentação, essa. Não tem que motivar um cara que ganha um salário milionário. Então eu acho muito interessante esse tipo de... E a própria relação. O Mancini tem um determinado... Né, tu viu o Acesso Total? Em um determinado momento o Mancini avisa pro jogo que vai tirar ele do time. E o jeito que o Mancini vai falar... E o Mancini é um cara super educado, assim, muito... É um cavalheiro, já tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes. Ele é um cara espetacular, assim, ele vai lá todo cheio de dedo, enfim, tudo bem calminho e tal. E o Mourinho, ele simplesmente avisa, informa, olha, infelizmente não está adaptado para o nosso jeito que a gente vai jogar, pode procurar outro clube. E pronto, cara, a situação profissional, o cara pega as coisas, levanta e vai embora, pronto. E arruma um emprego, o lateral esquerdo, aquele vai jogar em outro time. Teve com o Bozelli, né, também, né, o Júlio, o Willian falando pra ele, né? Isso. Depois o Bozelli acabou falando que nem sabia que isso ia aparecer na televisão, né?
Mas eu achei muito legal, cara. Claro que. E achei mais legal, os guris do Bola nas Costas debocharam de mim quando eu comentei. Mas eu achei muito legal ter sido com o Corinthians, que fez um campeonato meia-boca. Meia Isso. boca. Exatamente. Porque se tu faz com quem ganha, é muito fácil tu fazer o All or Nothing com o Manchester City. Porque ele só ganha. Aí não tem crise, não tem vestiário. Agora tu vai ver aquele do Sunderland, que é da Netflix. No primeiro já tem jogador bêbado no bar, no segundo o cara já quer bater no treinador, no quarto o outro é demitido, já começa é tudo uma confusão, tu tem um acesso a um conteúdo muito mais rico. Eu gosto de ver as histórias de quem não ganha. É interessante porque é uma coisa inédita, né? Exato. Espero que tenha mais ideias, mais produtos. Os clubes investem agora, como nunca, em comunicação própria, né? E torcedores compram essa ideia, o que eu acho ótimo. Quanto mais conteúdo tiver, melhor para todo mundo. Tomara que façam mais. É que claro que o clube faz um filtro que quem não tem a ligação com o clube não vai precisar ter, né? É o caso, por exemplo, do Manchester City, do Tottenham, que mostra o Mourinho conversando com a demissão do lateral esquerdo. É uma coisa forte, assim. Ou a conversa que ele tem com o Dele Alli, que ele diz pro Dele Alli: tu é um dos melhores jogadores que eu já tive a oportunidade de trabalhar, só que tu não treina. Se tu não treinar, tu não vai jogar, tu é profissional, tu tem 20 anos, vai crescer, vai amadurecer. Se tu não, vai continuar jogando aí, tu vai sair do time, cara. Sabe? Eu acho muito legal esse tipo de acesso. Guilherme, fazer uma pergunta, Guilherme? Só voltando, vamos recapitular algumas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Não sei se vamos retornar para o jogo ou vamos dar sequência em outros assuntos aí. O que vocês acham? Tô por vocês, cara. Vocês que sou convidado de vocês aí para participar dessa conversa. Tem o pessoal perguntando ali também, né? Vocês acreditam que os bastidores não vazem meia produção? Porque pode influenciar em algumas decisões. Olha, espero que não. Lucas Pitan aqui deixando palpite. Espero que não. Não soube até de algum que tenha vazado. O do Corinthians, por exemplo, eu não soube de nenhuma informação dada por ali. E do Manchester City e do Tottenham não me pareceram também. Da seleção brasileira, o máximo que teve foi o do Neymar, né? Que foi o corte do Neymar por aquela lesão, logo depois daquela história dele com aquela menina. Então, não sei, sinceramente, não sei. Espero que não, porque faz parte do trabalho. Ele também pediu, cadê o de velho travado? A internet não. Cara, isso aí eu fiquei prejudicado, porque eu cometi um erro no início das minhas participações virtuais do Bola nas Costas de usar o computador para fazer a live. E o problema não era nem a conexão, o problema era o computador mesmo. Porque como fica muita coisa aberta, a imagem trava. Hoje aconteceu, eu tive que usar um pouco o computador também para fazer a imagem, e aí travava. E o cara pegava. Mas desde então não travou mais, desde que eu comecei a usar o meu celular, ótimo, aqui não travou mais. Mas aí faz parte do folclore. Eu gosto muito também. Eu acesso, cara, olhando ali, daqui a pouco o pessoal começa. O de velho trava e já travou o de velho. Hoje o programa estava no máximo, né? Que deu aquele eventual problema ali, o Pedro imitando ali, fazendo a imitação da mulher ali, pedindo que tu tinha problema no áudio ali, nossa. Não, aconteceu o seguinte, cara. O Potter disse que estava se ouvindo. E realmente, cara, para quem trabalha em rádio, quando tu fala e te ouve, é aquele sanduíche, aquele vídeo, um dos primeiros vídeos que viralizaram na história da internet. É muito difícil trabalhar. Tu não consegue te ouvir. Tem uma narração do Roberto Carletti na Rádio Gaúcha, num jogo em Carlos Barbosa, que é histórica também, ele vai se falando e se ouvindo, então é muito, muito difícil, tá? E ele diz, será que é aqui, cara? Porque hoje eu fiz uma coisa um pouco diferente. O meu tablet que eu uso para entrar no ar, teve que atualizar, enfim. Será que é aqui? Aí ele me ligou. E eu já tinha voltado para o sistema do tablet, enfim. E aí ele me ligou e aí o programa voltou pro ar, mas eu estava falando com ele, na verdade. Até se eu soubesse que eu estava no ar de novo, eu tinha feito uma sacanagem. Mas aí, como eu não sabia, mas o meu pai entrou e disse, olha, tu tá no ar, hein? Conversando no WhatsApp também, meus amigos, cara, tá vazando no ar. Eu disse, não, eu vi, cara, tava no ar e eu dei. Cara, assim, ó, tá o máximo o programa, cara. Realmente tá bom, cara. Tá bom o programa.
Aí o Lucas ainda, aí o último aqui, disse esse último comentário, morei 4 anos em Londres, parem de cornetar o Arsenal no bola. Eles O perderam, Lelê, né? ficaram brabo, cara. Perderam Lelê, na né, aposta cara? na O KTO, Lelê... ficaram brabo. O Arsenal acabou em minutos ali, a alegria da galera também, né? Que eu fui num outro campo que a KTO oferece, que é fazer gols, né? O multi-gols ali, aí então eu já tava tranquilo quando o Arsenal fez o gol. Então, mas aí eles ficaram bravos, eles ficaram no grupo ali, eles queriam matar o Arsenal na parte final ali. Brigou com uma aposta ali, né? KTO, né? É divertido, cara, é uma forma divertida de acompanhar. A gente até conversou com a KTO aí, mas vamos ver. Divério, muito educado e sabe fazer gol. Outro que conhece os dotes aí do Divério nos campos. E realmente, pelos vídeos que o Divério... A não ser que o Divério só poste os vídeos que ele eu só posto o que eu faço. Os que eu erro eu não mostro. Os que eu erro eu não mostro. Não dá. Não, já tem bastante gente pra fazer campanha contra o cara. Não pode ser eu mesmo a fazer as minhas, né? Eu queria entender um pouco mais desse trabalho de vocês. Vocês fazem acompanhamento de futebol no Instagram. O Stats vem do quê? É sobre estatísticas, tá Divério? O que acontece? A gente está passando por uma reformulação no nosso time. A gente está com alguns rapazes aí e teve bastante trocas e a gente está reformulando. A gente vai começar a trabalhar com essa questão de lives, né? Trazer convidados, né? Para debater e trazer assuntos. A gente faz postagem de tabelas, né? Notícias a gente deu uma amenizada, mas queremos retomar também. Tem o site, né? Que é o www.futebolstats.com.br. Né? A gente quer abrir um leque de variedades de assuntos sobre o esporte, né? Mas assim, é isso. A gente quer partir para essa questão Vocês de têm live. seguidores pra caramba, meu. Agora eu tô abrindo aqui 43 mil seguidores. E tu vê, cara, assim, é um trabalho que começou com uma pessoa, né, que é o César, né, o fundador do Futebol Stats, e a gente chegou depois, conversou, trocou uma ideia, a gente se acertou aí, então a gente está junto na equipe, e é um trabalho de internet, cara, é um trabalho assim, a gente, que nem às vezes as pessoas dizem, porque jornalismo precisa de diploma, a gente debate muito essa questão, né, do diploma e etc, mas eu acho que assim, que para fazer um bom trabalho, cara, não estragando o que tem hoje, né, cara, assim, é válido. E vem para somar é válido, né? Eu vejo muito hoje, sim, a criação de fake news, né? Tem muitos aí que vieram para atrapalhar, cara, assim, que realmente vieram para com certeza. E falando nisso, qual que é a tua opinião, Divério, sobre essa questão aí? Né? Hoje a gente tem um Twitter aí... Acabei de abrir o site aqui, inclusive, para ver. Pô, já tem os melhores momentos ali de Grêmio Independente Del Valle. Vocês são rápidos, hein? Já tem gente trabalhando aí, né? A gente deu uma paradinha com as notícias que a gente mandava pro ar, por alguns problemas que a gente teve aí, mas a gente vai retomar também, né? E mais ou menos a gente trabalha nesse formato aí, Divério. E, como eu te disse, né? Eu te convidei hoje aqui para trocar uma ideia. De onde surgiu, Divério, essa paixão pelo jornalismo aí? Tu disse que tu é de Rio Grande, né? Sou. Se puder contar também um pouco Tô impressionado. do teu início, porque seria bacana até mesmo para mim, e pro Guilherme também, para todos que estão assistindo, porque seria para inspiração mesmo, né? Agora tu tem aí, tá na filiada da Rede Globo de televisão, tem participação na Sport TV, tem acompanhado, apesar de eu já falei, né? Eu não sou do Rio Grande do Sul, mas eu falei pro Guilherme que eu até cheguei a ver já. E é muito bacana ouvir de uma pessoa que é experiente já, né? No ramo já, né? Que honra, tá louco. Vamos lá, Só um porém, velho, aí tu pode se alongar depois e chegar nessa aqui que um comentário mandou aqui um nosso amigo, colega de site aqui, Marcelo English, ele é professor de inglês e ele mandou: Divério tem um grande currículo, morou por 2 anos em Turim, tem influência em inglês. Não chegou a ser 2 anos, foi um pouco menos, mas morei na Itália, em Turim mesmo, no parte final do colégio, e tenho... Claro que sem a prática a gente acaba enferrujando um pouco, mas na época, sim, fiz todo o curso de inglês, fiz TOEFL, aquele teste de proficiência, enfim, na época. Enfim, vamos lá. O jornalismo, cara, eu acho que eu nunca pensei em outra coisa, tá? Óbvio que quando a gente é guri, a gente quer jogar bola e quer ser jogador e tal, mas depois de uma certa idade, quando tu sabe que tu não é mais jogador e que tu
Ah, Lucas Pitan ali, ó, só para não deixar passar. Sim, óbvio, sempre. Todo mundo que é de Turim torce pro Torino. A Juventus é o outro time. A Juventus é o outro time da cidade. Vamos lá. E aí, desde sempre, assim, cara, eu me lembro de estar acompanhando principalmente futebol, mas também outras transmissões ao vivo aqui em Rio Grande, depois fora na Itália. Eu lia muito jornal, eu ouvia muita rádio para me adaptar e entender mais rápido o italiano. E gosto. E o jornalismo sempre fez parte da minha vida. Não tem ninguém da minha família que seja jornalista, mas eu sempre gostei muito. E quando eu fui para a Itália na volta, eu nunca tive dúvida sobre o que fazer. Eu queria fazer, entrei na Faculdade de Jornalismo da PUC, em Porto Alegre, depois entrei na Faculdade de Educação Física da URGS, também em Porto Alegre, né, por uma sugestão de um primo meu que achava uma boa, já que eu estava enveredando para o jornalismo esportivo. Só que depois que eu comecei a trabalhar, eu comecei a gostar mais do jornalismo do que propriamente só do esportivo. Eu trabalho hoje na editoria de jornalismo esportivo, né, no esporte, na editoria de esporte. Mas eu gosto muito das outras áreas. Eu tive a oportunidade de ser correspondente, por exemplo, tem que cobrir todas, né? E fazer polícia, fazer geral, fazer política, fazer economia, cultura, que é uma coisa que não... Por exemplo, eu não sou um crítico de cinema, nem sei analisar um filme. Mas eu gostava muito de acompanhar, de fazer esses outros segmentos do jornalismo, essas outras editorias. E depois eu voltei para o esporte em 2013. Eu trabalhei antes na Rádio Gaúcha, trabalhei no Jornal Sul, trabalhei no Diário Popular, na Rádio Guaíba, na Rádio FURG de Rio Grande, na Rádio Cassino de Rio Grande, que são escolas, assim, né? São rádios muito menores, e o cara tem que passar muito trabalho. Quando o cara se apresenta na Gaúcha, é outro mundo. Fui correspondente da Zero Hora aqui em Rio Grande, que era uma atividade pesada também. E aí voltei para o esporte em 2013, primeiro como editor de jornal, né, editor do papel mesmo, e depois agora repórter, setorista do Inter, enfim. E é uma atividade que eu, atualmente, o setorista, assim, na maior parte das vezes é meio... Não chato, porque eu acho legal o jornalismo de qualquer jeito, mas ele é uma coisa repetitiva, né? Tu acompanha as notícias do dia, e dia que não tem jogo, tu vai atrás de informações, é uma coisa mais difícil. Mas tem muita história boa para contar, e eu fico me coçando, porque eu acabo sendo atropelado pelos eventos, sabe? Eu sou atropelado pelo noticiário, e não consigo contar todas as histórias que eu gostaria de contar. No último ano, eu ganhei o Prêmio Ari, que é uma distinção importante, né, do Rio Grande do Sul, é a Associação Rio Grandense de Imprensa, no esporte, por reportagens com personagens, que são coisas que eu gosto muito, na função da pandemia, jogador que teve que trocar de profissão, como voltou, enfim, como eles retomaram as atividades e tal, o que o futebol representava para a sociedade, para o clube, para a economia. Então teve bastante coisa legal que dá para fazer, que eu acho é o que eu mais gosto hoje, assim. É óbvio que eu gosto do campo, é óbvio que eu gosto da bola, mas eu gosto muito do jornalismo como um todo, para ser limitado só no esporte. E o esporte me deu algumas possibilidades. Eu cobri 2 Copas do Mundo, em loco, né? 2010, fui para a África do 2014, Sul em 2010, e trabalhei na Copa no Brasil em 2014. Eu estive na Argentina para acompanhar a Grêmio River, a semifinal da Libertadores de 2018. Acompanhei o River na ida e na volta. Fui para Curitiba acompanhar o Inter contra o Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil. Fui a Minas acompanhar o Cruzeiro quando ia ser o meu adversário do Inter. Enfim, foram muitas coberturas legais assim que o esporte me dá e que eu espero estar na próxima Copa, assim, sabe? São essas possibilidades. Eu gosto mais do jornalismo do que propriamente do esporte. Então, se é essa a tua missão, Samuel, eu acho que tu pode te acostumar com isso. Nem sempre a gente vai trabalhar na editoria que a gente quer, mas a gente tem que gostar de trabalhar nas outras editorias. Eu acho que a marca de um grande jornalista é justamente isso. Ele pode até ter uma digamos assim, uma preferência, né? Algo que ele se encaixe mais, que ele tem mais habilidade de poder falar. Mais atenção dele, né? No caso. Porque assim, acho que, como você disse, eu me identifico porque eu sempre fui apaixonado por futebol desde pequeno. Eu joguei aqui campeonatos regionais aqui na Baixada, cheguei a jogar até mesmo o Campeonato Paulista Série A 3 de futsal, mas
a gente acabou desistindo do sonho, mas eu sempre tive desde pequeno, sempre tive facilidade de escrever, e sempre tive o sonho de ser jornalista, né? Mas ao mesmo tempo eu fui entendendo ao longo, até entrar na faculdade, eu tenho 19 anos agora, e... Novo. 18, quer dizer, 18, vou fazer ainda. E eu fui Mais entendendo novo que aí. não... Saudade. Fui entendendo que o jornalismo não era só esportivo, né? Acho que a grande marca de um bom jornalista é ele não ficar segmentado, né? Não ficar saturando o seu trabalho. E sim E ele tem uma poder outra, ter uma e abrangência, tem uma outra né, entre marca, todas as cara. áreas, né? Desculpa te atropelar, mas é que eu acho que, Não, é que no mercado de trabalho é o que eu sinto muita falta. Tem muita gente opinando, muita gente opinando e pouca gente apurando. A gente tem pouca informação, a gente tem pouca reportagem, sabe? A gente tem muita análise. E não estou dizendo que é ruim, não tem problema nenhum, tem muita análise boa, tem muita análise ruim, tem muita análise que eu concordo, tem muita análise que eu não concordo, mas tem pouca informação, tem pouca... enfim, tem pouca apuração. Para não ficar no exemplo de esporte, assim, sabe? Nós estamos vivendo num mundo que tem gente que diz que a Terra é plana e que tá aí, e a gente tem que baixar a cabeça, que é a opinião do cara, a gente não, isso não é uma opinião. Tem uma frase, né, que é atribuída a um argentino, que eu não lembro o nome, mas se alguém diz que está 50% da população diz que está chovendo e 50% da população diz que não está chovendo, a obrigação do jornalista é abrir a janela, né? E ver se está chovendo ou não. Então, tem muita gente dando opinião e pouca gente fazendo reportagem, fazendo apuração. Eu acho que é fundamental ter mais reportagem. Sugiro isso, o Samuel. Por favor, investe. Eu sei que todos que gostamos de opinar, todos gostamos de fazer comentários e faz parte, é a nossa cultura isso, mas investe na reportagem também. com certeza. Eu acho que o ato de se comunicar vai muito além, né, de só opinar e fazer uma análise. É muito mais que isso, é informar. Eu acho que até mais informar e com credibilidade, com verdade, do que simplesmente dar opinião alheia aí, por aí, sobre determinado assunto, né? E Olha, aí, Diverio, Lucas, então, o Lucas fez uma Lucas, pergunta, isso, que eu mas achei quando só pertinente. profissionais empregados em meio oficiais trabalham sem apuração, não ajuda a colocar todos os jornalistas com corporações na vala comum? Eu espero que não, cara. Eu trabalho todos os dias para que não. Eu costumo repetir que eu sou responsável pelas coisas que eu digo, o que eu falo, o que eu escrevo, não pelo que os outros. Até porque eu não tenho lá muita... Eu sou responsável pelo meu contra-cheque. Eu espero que não. Eu confio na capacidade de discernimento do público. E até agora tem dado certo. Pelo menos da minha parte tem dado certo. Se eu não concordo com algum colega, alguma coisa assim, tá bem, eu não concordo, mas nesse ponto aí eu acho que o pessoal me respeita. Entendi. Voltando ainda aí, Diverio, tu teve essa paixão, e aí o que tu depois tu fez na PUC, né? E aí Isso. tu começou aonde que tu disse que tu começou? Começou em qual empresa? O meu primeiro trabalho foi no Jornal O Sul, como jornalista, né? Eu tive trabalhos em outros lugares, mas como jornalista foi no Jornal O Sul na editoria de política e economia. E que foi uma escola, assim, sabe? Era uma outra realidade, obviamente, um jornal obviamente menor do que a Zero Hora, mas foi uma bela escola para aprender. E depois saí do Jornal Sul, trabalhei na rádio da PUC e logo em seguida fui para a Rádio Gaúcha, pro esporte. E aí era conviver com o Olimpo, cara. Era a nata do jornalismo esportivo do Rio Grande do Sul. Então foi outra grande escola, outro grande aprendizado. E quando tu chegou aí, tu chegou com que idade, velho? Quando tu chegou na Gaúcha, no caso? Foi na Copa do Mundo de 2006, eu tinha recém-completado 21 anos. E como é que foi? Aí, quando tu chegou na Gaúcha, quem que eram os que já estavam lá, que tu chegou e disse, opa, agora a coisa tá, né? Assim, quem me recebeu e quem me contratou foi o Kleber Grabowska, que eu tenho hoje como
assim, eu tenho uma gratidão enorme por ele. Ele é um cara que apostou muito em mim, eu gosto muito dele, da família dele, enfim, de tudo que cerca o Kleber. O Kleber é um grande amigo. Na época, a equipe tinha de narradores Pedro Ernesto Bernardinho, Marco Antônio Pereira e José Aldo Pinheiro. Os comentaristas eram Rui Carlos Osterman, Vianney Carlet, Nando Gross, e não me lembro se tinha mais. E o Luiz Henrique Benfica fazia comentário em Jornada. Benfica. Que é outro grande, uma referência minha. Nas reportagens tinha Sérgio Boas, o José Alberto Andrade, Fabiano Baldassi, Eduardo Gabardo, André Silva, Leonardo Acosta. Na produção tínhamos Carlos Guimarães, Paulo Alvim, Henrique Marques, Lucianinho, era produtor e repórter de torcida, Carmelito Bifano, Rafael Serra. Era uma equipe maravilhosa, assim, cara. O Kleber me ensinou muito a conviver com aquele pessoal na época. O Kleber me ensinou praticamente tudo que eu conseguia aprender ali, e a gente trabalhava pra caramba, meu. Porra, não tinha folga, mas a gente se divertia, a gente fazia muita coisa legal também. Foi um período quente, né, porque eu entrei na Copa do Mundo de 2006. E a Itália foi a campeã, então tinha entrevista italiana, eu tinha que traduzir ali pro pessoal. Aí depois, o Inter, né, foi campeão da Libertadores. E aí ganhou o Campeonato Mundial de Clubes, então tinha muita coisa pra gente produzir ali naquela época. E 6 meses depois, que foi a parte final do meu contrato, foi o Grêmio que foi pra final da Libertadores. Então a gente produziu muita coisa legal ali. Foi a minha entrada no jornalismo esportivo. Dali em diante eu não saí mais. Mesmo que eventualmente tenha passado por outras editorias. Entendi. E como é que foi essa transição, então, pro Bola, né? Porque o Bola é um programa mais descontraído, né? Assim, mais de, né, a galera ali, às vezes quando fecha uma pauleira ali, um griteiro, né? Eu acho, às vezes você dá... Então, perdendo, cara, é o máximo. Eu dou muita risada, acompanho sempre. Cara, não perco dou um jeito aqui de acompanhar, né? O Bola... E como é que... Não, como é que surgiu o Bola com essa galera ali, chegou essa... Eu conheço o Potter desde que ele era um Lucianão, né? Ele era da Rádio Gaúcha, enfim. Então eu conheço ele há 15 anos no mínimo, mais de 15 anos. Foi da Famecos também, enfim. E o Bola nas Costas tinha eventualmente o André Baibis, que era o repórter da Zero Hora antes de mim, e que agora trabalha no Rio de Janeiro. E quando o André saiu da empresa, o Potter um dia me cruzou comigo no corredor. Que horas você está trabalhando agora? Tá horário. Então, quem sabe tu vem no Bola nas Costas amanhã? Olha, cara, mas eu gostaria, mas parece ser uma honra, mas é que eu não posso, eu não sou comediante. E aí ele disse, não te preocupa, tu vai lá e vai dar informação. Então tá, então fui. Aí no primeiro dia eu tava meio cagado, né? Não vou ficar saindo fazendo piadinha com os caras e tal. Só que, cara, a recepção foi ótima, então já era direto, eles me respeitavam, todo mundo. Quem que eram os que estavam ali quando tu entrou, né? Porque era os mesmos de antes, era o Duda Garbi, o Lelê, o Potter e o Adams. Éramos nós. Isso, éramos nós 5. O Diori aparece de vez em quando, né? Até hoje de vez em quando tem o Diori, de vez em quando tem o Rafa Gomes, de vez em quando tem o Tomer, quando podem. Mas aí isso era no estúdio ainda. Então toda vez que eu entrava para trabalhar às 11 da manhã, eu ia para participar do Bola nas Costas. E eu entrava lá, ia lá participar com eles e tal. E aí aos poucos eu fui me soltando, fui fazendo um pouco mais de piada. Eles foram também tirando a barreira de, ali tem um repórter só sério. Porque eu acho que tem uma diferença entre tu ser sério e tu ser sisudo, tu ser chato. Tu pode... Agora, por exemplo, os guris brincam comigo, fazem post no Bola nas Costas, fazem não sei o quê. E eu não acho que isso abale minha credibilidade, sabe? Isso aí tá atrapalhando minha carreira. Não tá. É um personagem ali que a gente faz de um público diferente. E o Bola nas Costas é uma mudança grande na minha carreira. Porque até então eu fazia o Sport TV, eu era um repórter de jornal e um repórter da Rádio Gaúcha. Então era toda uma pompa. E vai pro Bola nas Costas para lidar com adolescente. É um público completamente diferente. Eu tenho um afilhado de 18 anos que acompanha, sabe? Então,
um público, é tudo completamente diferente, é toda a repercussão, sei lá quantos mil seguidores eu tenho nas redes sociais, por nada, sem fazer nada, os guris brigam comigo. Pô, vai atualizar esse teu perfil do Instagram, olha aí, coisa ridícula, tem 3, 4 postagens só. Vai te valorizar e tal. Então, tô lidando com um público completamente diferente do que eu estava acostumado. E é uma experiência maravilhosa, cara. Eu me divirto horrores. Eu aprendi a lidar muito melhor com a rede social. Agora, por exemplo, eu sei que tem um monte de gente falando lá no Twitter, na rede, não sei o quê. Sabe, eu não fico mais batendo. Ah, não quer entender, não entende. O problema é teu, vai, sabe? Eu aprendi. É uma terapia para mim, é uma coisa muito boa. Cara, eu acho assim, é uma mescla muito boa, porque às vezes quando tá, que eu te disse, tá os guri brincando ali, aí tu de velho já quer falar, ó, hoje noite tem Ipiranga, hoje noite tem, né, aí os guri, pá, aí fica nessa mescla, cara, assim, ó, pra mim, o programa tá show de bola, eu acho muito bom, assim, o programa, e realmente, às vezes, o que muitos falam, né, não que os outros não sejam profissional, eles estão ali pra, claro, isso, mas às vezes no comentário, pô, tiver querendo partir pro profissionalismo e a galera de zoeira, né? E aí fica, mas eu acho que faz parte também. É divertido, cara. É tudo divertido. Faz parte, cara. Eu acho assim, o programa tá massa pra caramba, cara. Eu acho que vocês estão sabendo lidar com a situação ali. Eu, particularmente, tá show de bola o programa. Obrigado. E aí... Continua nos ouvindo, por favor. Não, todo dia. É presença, né? E o futuro, de velho, é na editoria esportiva? Perguntou o Lucas Pitan aqui. Olha, o futuro é onde aparecer, cara. Eu te confesso que eu não me preocupo muito com isso, tá? Eu vou vivendo aí todos os dias, fazendo meu trabalho da melhor forma possível. Não é uma coisa que me preocupe, assim, o futuro. A geração próxima que tá vindo agora, essa geração do Samuel aí, Samuel, tu é um privilegiado, porque tu não depende mais de uma grande empresa, como a minha geração dependeu, ou das grandes empresas para arrumar um emprego, para arrumar uma segurança financeira, vamos dizer assim. Tu pode criar o teu próprio conteúdo, tu pode vender o teu próprio conteúdo, tu pode produzir as tuas coisas sem ter a necessidade de uma grande empresa por trás. Eu não tenho queixa nenhuma da RBS, pelo contrário, a RBS, eu trabalho na RBS no total há 11 anos. Eu nunca tive 1 minuto de salário atrasado, eu nunca tive 1 minuto de qualquer direito trabalhista negado, eu nunca tive nada. A RBS sempre me providenciou tudo, todas as viagens que eu fiz, eu cheguei e tinha lugar para dormir, eu cheguei e tinha dinheiro para comer, eu cheguei e tinha tudo, não é mais isso, é tudo, sabe, eu não tenho nenhuma queixa. O que eu estou dizendo é que se eventualmente se esgotar esse mercado, a próxima geração vai poder trabalhar sozinho, vai poder trabalhar sem ter essa grande empresa, essa grande corporação. Então, essa é uma coisa que me dá uma relativa tranquilidade, vamos dizer assim, para fazer o meu trabalho e não me preocupar com o futuro. Me preocupo em fazer bem o meu trabalho todos os dias. Se for na editoria de esporte, ótimo. Se o jornal entender que eu tenho que trocar de editoria, ótimo também. Eu gosto muito disso aí tudo, de jornalismo como um todo, como tu disse, para ficar limitado só no esporte. Futuro? Não sei. Vamos indo, cara. Vamos cumprindo a escala. Tu tem um objetivo, um plano hoje, falar assim, caramba, hoje eu quero estar em tal lugar, atingir tal objetivo, fazer... Eu tenho um objetivo de que não se pode pensar nas grandes coberturas que o Grupo RBS faz e que sempre investe bastante nisso, que o Rafael de Vério não esteja na lista. Eu tenho que estar na lista. Copa do Mundo do Catar, daqui a 1 ano e pouco. Não tem a possibilidade de eu não ser escalado. Sabe? Eu tenho que estar lá. A Olimpíada esse ano agora, óbvio, é uma situação muito, muito difícil, muito complicada, mas a Olimpíada de 2024 eu tenho que estar lá. A Copa do Mundo de 2026 eu tenho que estar lá. A Copa América, que tiver a próxima Copa América que tiver cobertura, eu tenho que estar. As grandes coberturas eu tenho que fazer. O meu objetivo é esse, é fazer grandes reportagens e estar presente nas grandes coberturas. Entendi. Cara, o sonho de qualquer jornalista, né? É isso. Para isso que a gente trabalha todos os dias. E fora do jornalismo, eu fiz... Fora de série, né, velho? Como? Cobrir uma Copa do Mundo deve ser uma sensação fora de série, né? Cara, eu tive essa possibilidade, principalmente em 2010, que eu considero uma cobertura maior, né? Porque era fora do país. Foi... Essa de 2010 que tu fala, eu acho que pra mim, das que eu vi, ou das últimas que teve, foi a melhor Copa, cara. Pra mim, assim,
porque o pessoal, o jeito que né, se apegou aquele, bom, Shakira, Vuvuzela, né, o povo, assim, cara, eu acho que o povo, né, essa teve Copa, isso. cara, foi uma Copa do Mundo carismática, um bom E eu só fui futebol. descobrir o povo na volta, né? Porque não tinha essa. Já tinha os princípios de redes sociais, mas não tinha essa facilidade que é de agora, de 11 anos depois. Mas foi uma cobertura porque eu fui pelo Diário Popular, que era um jornal menor do que a Zero Hora, então eu fui só eu, sozinho. Aí eu conheci dois caras de Franca que faziam uma cobertura semelhante, a gente alugou um carro. Pô, cara, dirigir na África do Sul é uma loucura. Começa que é pelo outro lado, tu dirige ao contrário, tu não dirige, tua mão não é na esquerda, tua mão é na direita, sabe? O motorista tá sentado no lado direito, tu dirige ao contrário dos outros. Então é muito difícil, sim, e foi muito legal, eu conheci muita coisa legal, fui muito lugar interessante, conheci gente interessante, vi bons jogos, atuações inacreditáveis. O Forlan, por exemplo, o que ele fez naquela Copa do Mundo, o Cristiano Ronaldo, que eu vi bem de perto entre Brasil e Portugal, foi muita coisa legal nessa Copa que eu gostaria de viver tudo de novo daqui a 1 ano e meio. Eu, particularmente, eu obviamente sou mais novo que vocês. O que me marcou mais foi a Copa. Eu lembro da Copa da África, mas eu tenho mais a lembrança, obviamente, da eliminação do Brasil em si, até porque eu tinha 8 anos só. Mas como é que é a sensação de estar presente? Porque é o que eu fico imaginando, porque foi uma coisa que me marcou mais em 2014, né? Presente na Copa do Mundo no teu país. No teu país, tá sediando a Copa do Mundo. Não sei se teve algum jogo no Beira-Rio que acabou cobrindo. Teve jogo da Argentina, teve jogo de várias seleções, né? Copa do Mundo de 2014 eu fiz mais cobertura local, assim, né, de Porto Alegre. Então, não os jogos em si, mas o entorno, que é tão fascinante quanto o jogo, tá? O entorno. A Copa do Mundo ela é legal pela magia toda. Tá? Porque tu tá em Porto Alegre, que uma cidade que não tem lá tanta coisa, e tu tem uma invasão de holandeses. Quando é que eu pensei na minha cabeça que ia ter uma invasão de holandeses em Porto Alegre? Ou, eu me lembro, a gente trabalhava muito, né? Porque é Copa do Mundo, enfim, e eu saí de um dia da redação de noite, já tava tarde, com muita fome. Hoje eu vou comer alguma coisa boa. Eu vou comprar um lanche muito bom, já sei até onde. E saí e peguei a Lime Silva, que é uma rua boêmia, assim, é uma rua que dá acesso ao bairro boêmio da cidade. E tava trancado. Já trancaram a rua aqui, cara, não acredito e tal. E abri o vidro para perguntar pro agente de trânsito por onde que podia entrar. E eu tô escutando um barulho. Cara, que barulho é esse, meu? E beleza, dei a volta e tal, o cara me explicou como é que tinha que fazer, por qual rua que tava liberada, e tá aumentando o barulho, eu desci do carro e fui ver. Cara, era uma multidão de argentinos. Mas multidão. O Beira-Rio cabia 50 mil pessoas, sei lá, cara, tinha muito mais do que isso na rua. Parecia o carnaval de rua, assim. A multidão cantando, gritaria, gente na rua. Eu disse, olha como Porto Alegre pode ser legal. Olha que cidade legal que é Porto Alegre. Ainda deu uma sorte, porque apesar de ser inverno, estava uma temperatura bem agradável. Então, cara, o entorno da Copa que é uma coisa maravilhosa. O jogo, óbvio que é muito legal, mas o jogo todo mundo vê. Claro que tu tá no estádio, tu tá dentro do troço, dá uma adrenalina. Tu sabe que a história tá acontecendo na tua frente, né? Tu sabe que tu tá vivendo. Como eu falei, até comentei no lance do Edenilson, desse gol aí do Inter no último lance aí que foi anulado. Na hora, todo mundo que viu aquilo ali sabe que a história tá feita. Tu não precisa de distanciamento para saber, cara, aquilo ali foi um momento histórico. É como a Copa do Mundo em Porto Alegre. A gente sabia que era um momento histórico. Era como na Copa do Mundo em 2014, 2010. Eu sabia que era um momento histórico. Eu sabia que a expulsão do Felipe Melo era uma coisa marcante para a história da Copa do Mundo. Que o gol do Iniesta era uma coisa marcante para a história da Copa do Mundo. Então, é como tu viver um troço que tu sabe que daqui a 50 anos as pessoas vão se lembrar. Tem uma pergunta do César aqui, o nosso colega também. Ele pediu assim: cobrir uma Copa do Mundo seria o auge de um jornalista esportivo? Olha, se tu é ligado em futebol, sim. Se é ligado em futebol, é o auge.
Se for ligado só em esportes em geral, eu acho que a Olimpíada tem um peso espetacular também, porque tu vê mais atletas de ponta, né, do que no futebol. Tu vê muitos atletas de ponta no futebol, mas na Olimpíada tu vê de outras modalidades. A Olimpíada tem menos audiência do que o futebol, tem menos importância, vamos dizer assim. Nem contar no Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul, o que importa é dupla Grenal, basicamente, né? Às vezes até a Copa do Mundo fica em segundo plano. Então, é uma experiência que eu quero ter também. Eu nunca cobri uma Olimpíada, eu não fui para o Rio de Janeiro em 2016, eu tenho uma curiosidade de cobrir. Mas a Copa do Mundo e a Olimpíada, sim, são os grandes momentos do esporte, né? São os grandes momentos da carreira de um jornalista. E tu já se inseriu já em algum outro esporte? Já fez transmissões, coberturas sobre outro esporte? Sim. Já? Sim, quando eu trabalhava em Rio Grande, né, no Diário Popular, a gente fazia cobertura de todos os esportes que tinha. Mas para a RBS eu fiz de futsal, muito, meio que correspondente de futsal, que é o meu esporte preferido, assim, né? Mas fiz também de outras modalidades, corrida de cavalo, Grande Prêmio Bento Gonçalves, cobri, que foi uma experiência divertida, diferente também. Vôlei, basquete, né? Normal, que esportes que a gente tem, não com tanta frequência, mas enfim, faz parte. Tênis, fiz uma cobertura também, óbvio, de campeonatos menores. E eu acho que em loco foram esses. Eu não lembro se eu fiz mais algum judô, mas era mais de cobertura não no tatame. Acho que foi mais ou menos isso. Não me lembro se teve mais algum outro. No local, né? Obviamente, no tempo de Olimpíada a gente cobre tudo que tem, né? Handball, atletismo, natação, saltos ornamentais. Quando é fora do... Mas não assisti no local. Show. O Pedro Paulo fez uma pergunta aqui, Guilherme. Qual a opinião de vocês sobre o coletivo? Já mudou, né? Mas é legal assim, que um bate-papo, conversa, né? Vai mudando, né? É estilo podcast. Qual a opinião de vocês sobre o jogo coletivo da seleção brasileira? Melhora sem e com o Neymar? Acho que ele se empolgou no assunto da Copa do Mundo do Brasil, acabou perguntando sobre isso. Não, pelo amor de Deus, por favor. Não me tirem o Neymar do time. Por quê? Não me tirem. Porque se ele não é o melhor jogador do mundo, aí ele está entre os 5. Não, pelo amor de Deus, gente. Então... o Neymar se atira no chão. O Neymar é mala. O Neymar... eu acho que é. Eu não conheço pessoalmente, assim. Eu nunca tive oportunidade de entrevistá-lo. Mas ele é muito diferente, cara. Ele é muito, muito, muito melhor do que todos os outros. Deixa ele lá. Deixa ele titular da seleção brasileira. Monta o time, bota os outros jogadores para jogar. Monta o sistema. Não mexe no homem, pelo amor de Deus. Joga muito, né? Jogou muito contra o Bayern de Munique, né? 2 assistências. Deu um passe maravilhoso começou e deixou pro Mbappé finalizar a jogada, depois o outro ele faz um passe teleguiado pro Marquinhos. Não, deixa ele lá, deixa ele jogando. O cara é craque. Espero que ele chegue bem na Copa do Mundo. Diver, como é que tá de tempo, Diver? Não, tô pra vocês. Vamos tocar mais uns minutinhos aí, gurizada. Aí depois a gente finaliza, né? Porque... Então, eu tenho uma pergunta aqui falando disso daí, sobre que o César perguntou aqui, como você vê essa tendência, só um pouquinho que tá entrando mais comentário, e como você vê essa tendência das transmissões só em estúdios, ou até mesmo de casa, tem ir aos locais dos jogos? Não, é muito ruim, tá? Eu sei que é da pandemia, e é só por isso, é só por essa emergência sanitária. Mas assim que a situação for possível, a Rádio Gaúcha vai voltar a transmitir os jogos nos estádios. Tem muita diferença técnica e prática sem estar no estádio. Tu não tem um ambiente do que está acontecendo, tu não tem a questão do ao vivo. O jogo do ar-condicionado, o jogo da televisão é completamente diferente do jogo do estádio. A gente fica muito mais compreensivo, muito mais... entende muito mais o que está acontecendo. Não, assim que for possível a gente já vai voltar a fazer jogo, tanto que já estamos fazendo jogos em Porto Alegre e região metropolitana e interior, fora de Porto Alegre também, no Campeonato Brasileiro.
assim que possível os narradores vão voltar também, que tiver mais condições, só não pode ir para fora do país, porque o Brasil não entra em lugar nenhum, né? O brasileiro não entra em lugar nenhum. Mas não, assim que possível a gente vai voltar a fazer, sim, tem muita diferença. Eu também acho que em loco é muito mais emocionante, né? Até acho que a narração Claro. fica mais emocionante, cara. Claro, Tu tu tem a empolgação do que né? está acontecendo, tu entende eventualmente alguma tomada de decisão, tu entende um jogador não tá bem, tu entende porque o cara tá pressionado, tu entende tudo. Não, é outro mundo. Tu tem que estar no local para acompanhar. Perfeito. Por que não vemos mais jogadores do interior contratados pela dupla ou por outros times, né? De a gente tem o Samuel que trabalha, que cobre lá os times de São Paulo, né? E principalmente, realmente, é uma questão boa, uma dúvida, uma pergunta boa, né? Eu sei que o Diveria aí gosta dos times do interior, aí hoje tivemos confronto pelo Campeonato Gaúcho. Se terminou como eu imaginava, o Ipiranga venceu por 1-0. Não, empatou o Esportivo 1. Terminou 1-1, gol do Esportivo aos 90 do Wesley. Né? O Ipiranga vencendo até os 88, a última vez que eu olhei o resultado. Cara, eu acho que tem algumas razões, tá, para isso. Primeiro, porque os times dos times maiores estão pegando jogadores cada vez mais jovens. Eles estão indo lá na fonte. Vamos pegar o exemplo, de novo, do clube que eu cubro. O Inter vai buscar... O Inter tem 4 jogadores de Pelotas. Ou 3 e está em vias de contratar o 4º, que é o Tyson. O Inter tem o Heitor, o Léo Borges e... Tá faltando um. Heitor, Léo Borges... Tá faltando um de Pelotas. Essa eu não posso te ajudar. Quem é, cara? Bom, daqui a pouco vem. Tá? O Inter tem esses... e tá vindo, provavelmente vai vir o Tyson. Nenhum deles jogou no Brasil e no Pelotas ou no Farroupilha. Tá? Eles foram buscados muito cedo lá no Progresso. Com 14, 15, 16... o Rodrigo Dourado é o outro. Foram buscados com 12, 13, 14, 15 anos. Então não deu tempo de jogar no interior. Quando um jogador do interior se destaca, como não tem, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a parte do Juventude, uma cultura de valorização de categoria de base, os jogadores já chegam muito defasados para jogar na dupla Grenal. Não acho que não vão dar resultado, mas eles chegam muito atrasados. Agora um exemplo do Grêmio. O Grêmio contratou uma época o Bruno Grassi. Lembra? Se destacou pelo Cruzeiro, num gauchão, jogou muito bem contra o Inter, pegou um pênalti do D'Alessandro e tal, e ele não conseguiu jogar no profissional do Grêmio. Quando ele chegou para jogar, os caras viram que ele estava muito atrás dos outros. Tem alguns casos, o Edenilson é um caso que funcionou, ele foi surgir no Caxias já bem tarde, foi pro Corinthians e aí deu certo, mas são muito raros esses casos. Os times do interior contratam um jogador já muito mais velho, pelo calendário, por ser mal feito o calendário de competições brasileiras. Correto. Concordo contigo, velho. Samuel, alguma outra questão aí, Samuel? Queira perguntar para o nosso convidado aí? Já que ele falou do calendário brasileiro, que não é benéfico de maneira alguma, pelo contrário, só atrapalha os clubes brasileiros, que solução você bem em mente, assim, se você pudesse, de alguma maneira, lógico, no mundo utópico, mudar isso? Que maneira que a CBF e as federações locais, as federações estaduais, poderiam compor um calendário mais justo para todos os times, né? Tanto para os times... Porque a gente sabe que também, por exemplo, por que o Campeonato Paulista é tão longo e, ao mesmo tempo, é tão desgastante? Porque tem os times interiores. A maioria dos times interiores, apesar de só terem 2, eu acho, que não disputam competições nacionais entre a A e D, só tem isso, basicamente, para disputar. Talvez a maior competição que eles disputam no ano. Mas de que forma o Campeonato Brasileiro pode ser mais justo e até melhor para os atletas, né? Porque acaba desgastando. Eu acho, sinceramente, o estadual do jeito que é hoje, São Paulo é um pouco diferente, mas do jeito que no Rio Grande do Sul, do jeito que é hoje, ele é muito bom para a dupla Grenal. Nossa! Não, ele é muito bom para a dupla, ele é uma mãe para a dupla Grenal. Eles disputam 11 rodadas só para treinar, porque eles vão se classificar, eles têm muito mais dinheiro e muito mais qualidade do que os outros. Eles ganham 13 milhões de reais cada um para disputar esse campeonato. 13 milhões de reais. Jogam
11, 13, 15 partidas e vão ser campeão ou vice, ou eventualmente dá um problema e perde uma semifinal um para o outro, como foi ano passado com o Inter, né, que perdeu uma final de turno para o Grêmio. Então, eu acho que hoje o calendário ele é muito bom para o time grande. O time grande reclama de barriga cheia do calendário. Ele ganha 13 milhões de reais, ele diz que bota os titulares, mas não é verdade, a gente vai ver e não é verdade, ele não bota não, ele bota o time reserva, ele mexe no time, que faz parte também. A gente tem que parar com essa cultura de tem que ter 11, tem que ter 20, tem que ter 20 jogadores prontos para jogar. E para o clube pequeno ele é horrível. Esquece que é pandemia, tá? Faz de conta que não tem pandemia, faz de conta que não tem nada. O São Luís de Juí, que é um bom time do interior, ganhou do Inter, empatou com o Grêmio e tal. O São Luís de Juí, ele teve que cumprir 2 partidas de suspensão, de punição, por um caso de racismo do ano passado. Tá? E beleza, cumpriu e tá tudo certo, foi uma punição e cumpriu. O São Luís de Juí teria disputado em casa esse ano 3 partidas. E acabou. Ele ia disputar 11 partidas, 3 em casa e acabou. E a comunidade de Juí não tem mais nenhum jogo para ver. Aí eu vou te perguntar como é que tu vai convencer um cara de Juí que ele tem que ajudar o São Luís, que ele tem que torcer pro São Luís, que ele tem que patrocinar o São Luís, que ele tem que se associar no São Luís. Se o cara não tem jogo para ver. Não tem jogo, é ruim. O Campeonato Gaúcho, do jeito que é hoje, ele é muito ruim. O Campeonato Gaúcho ele tinha que ser diferente. O Campeonato Gaúcho com a dupla Grenal, com o Juventude, com o Brasil, com o Ipiranga, com o São José, que disputam as séries primeiras do Campeonato Brasileiro, tinha que ser tiro curtíssimo. 5 jogos, máximo. Copa do Mundo, como se fosse torneio de verão de pré-temporada argentina ali. E terminou. Tá? E pro resto dos clubes, um campeonato maior de, sei lá, abril, maio, até dezembro do ano que vem, até dezembro do ano, e em janeiro os melhores vão disputar esse super campeonato gaúcho aí. E aí tu fideliza, aí tu dá 15 jogos pro torcedor ver na própria casa. Aqui em Rio Grande, por exemplo, que tem o São Paulo, que é um clube muito popular, que enche o estádio. Tu ia ter chance de crescer, tu faz uma fórmula, azar, não é o mais justo, mas tu faz motivar os caras, faz classificar não sei quantos, inventa, mas tu deixa o campeonato mais atraente e deixa para dupla Grenal, para os clubes que estão em outros campeonatos, os outros compromissos dele. Entendeu? Aí todo mundo joga bastante. Não pode um time jogar 3 partidas em casa num ano inteiro. Vocês vão desculpar, não tem como. Até porque, assim, em questão de épocas quando tinha torcida, né, de velho, esses clubes apostavam muito. Daqui a pouco um time grande vinha, um time, por exemplo, Juventude, e o Ipiranga, que agora estão em competições nacionais, um São Luís e Ipiranga, um São Luís e Juventude, apostava muito na renda, né, que aquele jogo claro. Vender, né? Claro, aqui e também. Assim, porque tem um público bacana, né? Imagina, aí em Rio Grande, o estádio do São Paulo é bacana o estádio, cara. Tem bastante lugares ali, então assim, é muito complicado essa situação. Eu também acho, eu acredito que hoje a gente tem a copinha, né? A Copa RS, eu acho que é muito pouco. É muito pouco. Claro. A Copa tinha que ser o grande momento, tinha que ser o ano inteiro, cara. Aqui, por exemplo, o São Paulo, que tinha uma média de público, sei lá, 3.500 pessoas em jogo regular e mais público em jogos grandes, não tem como sobreviver sem bilheteria. Sem o dinheiro, aqui a gente chama no interior a Copa, que a dupla Grenal nem faz diferença, eles têm os bares alugados, mas aqui não, aqui a Copa é do clube. Enfim, eu já propus uma vez e dei com os burros na água, tá? Propus um grande debate sobre o calendário, os clubes ficaram do meu lado, mas quando a federação apertou, eles todos roeram a corda e eu fiquei sozinho, batendo, gritando sozinho como um louco. Então, esse tipo de briga eu resolvi que eu só compro quando eu tiver gente assinando junto comigo, tiver a caneta, porque só a palavra eu já não confio mais. A incomodação é só pra mim, que não tem nada a ver. É pior. Me tiraram assim, uma época pra gente político de eventualmente querer alguma coisa com federação. Pelo amor de Deus, me deixem longe. Eu não quero nada disso, deixa vocês aí. Eu só queria eu queria tentar alguma coisa melhor. Mas sem cargo, pelo amor de Deus. Atrativo. Eu não quero nada, eu não quero dinheiro, eu não quero cargo. Eu tentei fazer uma época uma espécie de debate para tentar melhorar o calendário, e só.
E só, apresentei, ofereci, como me deixaram sozinho, eu que não vou ficar nadando sozinho e gritando, senão eu vou morrer afogado. Eu acho esse formato do Campeonato Gaúcho muito básico, assim, é ali os clubes, né, com 10 clubes e se classificam até qual posição se classifica mesmo, de velho? Só para mim. Quarto agora. Esse Agora ano é o quatro, quarto. né? Apenas 4. Então, assim, eu acho que tu já parte direto para uma semifinal, entendeu? Tu não dá nenhuma possibilidade de ter umas quartas de final, de ter um duelo ali entre dois clubes de menos projeção aí para conseguir um público legal quando tinha público, né? Chamar mais atenção para o campeonato. Já vai logo para um mata-mata que deve ter o quê? Um Brasil de Pelotas, um Ipiranga e o Grenal. Entende? Tu já começa a trabalhar sempre com os times de maior expressão, esquecendo os menores, né? Aí o Caxias, né? Que disputou ali com o Grêmio. Exato. Exato, então, assim, é exatamente isso, cara. Eu concordo contigo. Se tiver um pouco mais de força, se tivessem um pouco mais de força, fariam um campeonato melhor. Mas eu também não sei o quanto é interessante, sabe? Se eles querem também, porque eu já conversei com muito dirigente que quer mais é jogar 4 meses e parar e já era. Mas aí eu vou te dizer assim, agora o Campeonato Paulista, que é o que eles têm lá agora, que eles estão disputando, que é o Campeonato Paulista Série A2 e Série A3, a própria federação criou uma plataforma que é o Paulistão Play, se eu não me engano. Isso, aqui também tem. Na transmissão, e a FGF também fez isso. Só que você criar uma plataforma dessa para transmitir apenas o campeonato, aí tu não abre o que logo terminará, que, por exemplo, a divisão de acesso ainda que é um tempo mais longo. Mas aí você tem a copinha, você dá uma chance desses clubes projetarem um calendário maior, entendeu? Do que não ter contratos que vai de 3, 4 meses e depois acabou. O clube vai ficar parado até o próximo início da competição. Entendeu? Acho que realmente aí já entra a questão de ajuda da federação, né? Aí ajudar os clubes e projetar uma coisa exatamente. mais Exatamente. Esse é o meu ponto. Deveria ter uma organização maior, fazer um calendário de verdade, sabe? Ver como os outros países fazem. Só que daí o clube tem que querer também, né? O clube tem que querer. O clube tem que ver que o que importa mesmo é a comunidade, é o torcedor, e não... Tem que fazer o sacrifício, tem que abrir a carteira, vamos dizer assim. Tem que arriscar. E eu acho que muitos não querem. Muitos querem jogar 3, 4 meses e fechar as portas mesmo, só para garantir o dinheirinho já era. Eu acho horrível isso. Eu também. Clube que quer jogar 3, 4 meses não precisa existir. Já vou te dizer assim, para ser mais claro, mais didático. Clube que quer jogar 3, 4 meses não precisa existir. Pode fechar. Mas aí tu não fica enganando os jogadores. Qual é a torcida? Assim, aí é porque realmente a pessoa tem um apreço por ser da cidade, porque... Mas qual é a moral? Porque você não consegue juntar sócio não vai pagar se não ver o time jogar. Primeiro, né? Isso. Então, assim, cara, eu não sei qual seria o atrativo disso. Eu concordo contigo, de velho, mas assim, também ficar lutando sozinho aí, eu acho que não vai ajudar em nada. Já muitas vezes com uma boa companhia ali lutando já não ajuda, imagina lutar sozinho, né? Né? Quando eles tiverem interesse, me procuram e assinam. Aí a gente faz. Show de bola, de velho. De velho, a gente tá chegando... Samuel, tem mais alguma pergunta? Não, eu só tenho uma coisa para falar. Eu queria só para fechar, isso que a gente já tá encerrando. O que me chamou a atenção é que a gente sabe que existe até uma certa supremacia na questão dos times paulistas terem maior quantidade de equipes dentro do cenário nacional. Eu queria saber a tua opinião a respeito do crescimento, né, que agora o Rio Grande do Sul está com mais um representante, né, na Série A, com o Juventude, e hoje se encontra na segunda colocação do ranking geral por estados, né, como maior representante, segundo maior representante, com times em todas as séries profissionais do Brasil, A, B, e C e D, né? Sim. A tua opinião nessa evolução do futebol gaúcho? Tem uma evolução graças ao Juventude, principalmente. Porque o Juventude, apesar dos problemas que tem, o Juventude se organiza, o Juventude cresce, o Juventude ele investe muito em categoria de base, eu acho um acerto do Juventude isso. E ele não se constrange em vender, ele cria a forma, descobre
forma e vende sem problema nenhum, sem vergonha nenhuma, sem... Um pouco disso tivemos o caso do Breno, né, de velho. Pode falar do Breno aí, que acabou dando o título da Copa Libertadores pro Palmeiras. Ele veio pro Juventude, né, aí foi dispensado do Atlético Paranaense, né? Isso. Não, o Grêmio tem 4 jogadores. Teve uma época, eu trabalhei num ano que o Juventude foi campeão da Copa Eldorado. 2 dias depois do título da Copa Eldorado, todos foram jogar no Grêmio. Alex Telles, Ramiro, Bressan, Paulinho, todos foram jogar no Grêmio. Então o Juventude não se constrange em formar e vender jogador. Então eu acho legal. Vai ser difícil, o Juventude, a primeira missão é sobreviver no Campeonato Brasileiro, tentar jogar o Campeonato Brasileiro da primeira divisão em 2022. E acho legal o crescimento do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é uma força do futebol brasileiro, mas ele fala muito sobre... Eu acho que esse momento do Rio Grande do Sul ter crescido tanto, ele diz mais sobre a decadência de Minas Gerais e do Rio de Janeiro do que propriamente de um crescimento do Rio Grande do Sul. Claro que o Inter e o Grêmio são grifes consolidadas no cenário nacional, sul-americano, mundial, enfim. Mas a decadência do futebol do Rio de Janeiro, representado pelo Botafogo principalmente, mas também pelo Vasco e de Minas pelo Cruzeiro, é uma coisa assustadora. O Cruzeiro e o Botafogo, eles parecem um buraco sem fundo. Então, eu acho que diz mais sobre isso do que propriamente sobre um crescimento do Rio Grande do Sul. Quem cresce bastante para mim é São Paulo, com o Palmeiras, com o São Paulo, que em breve vai ser campeão também, e o Rio de Janeiro cresce muito com o Flamengo, que é uma grande potência e que teve uma sorte tremenda no último ano para ser campeão, para ser bicampeão, né? Além de tudo, contou com a sorte, com a incompetência do Inter de não conseguir fazer um gol no Corinthians. Aquele joguinho com o Sport, né? Pesou. Mesmo o jogo, o esporte, mesmo tudo isso, bastava o Inter fazer uma vez só um gol no Corinthians, que não tinha nada para fazer no campeonato. Enfim. Mas se eu acho que vai ter superpotências... Né? Não, eu não acho que vai ter superpotências, porque eu acho que o nível do futebol brasileiro é muito parecido, apesar de reconhecer que o Flamengo e o Palmeiras são times melhores. Mas eles perdem também. Eles perdem com mais frequência do que o Manchester City perde, do que o Bayern perde, do que o Real Madrid perde. Por isso que eu acho que não vai ter superpotências. Eles perdem bastante. Mas eles estão muito consolidados no cenário brasileiro. Talvez seja um pouco... se dá em conta pela quantidade de grandes clubes que o futebol brasileiro obtém, né, no seu cenário. Alguns, historicamente, não precisaram de investimentos, de grandes investimentos para serem campeões, outros já... Eu acho que isso dá em conta disso. Que claro, não existe uma hegemonia. Com certeza, sem dúvida. Sem dúvida. Deve ser, tem a ver com isso, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Pedro Paul aqui dizendo, dizendo muito boa live. A live fica melhor ainda quando a gente tá rodando tipo de velho, entende bastante. Eu gosto de ficar, eu fico apreciando aqui, porque eu fico projetando, cara, será que um dia eu vou ter esse conhecimento para trocar essa ideia, né? Que isso. Agora, não é puxando o saco aqui, né? Longe disso, de velho, mas é que para quem está começando, realmente a gente se espelha em quem já está aí há anos aí, né, tomando cacetada, porque assim, toma muita cacetada, jornalista é criticado, toma pau toda hora, entendeu? Assim, então, cara... Mas estamos aí para isso também, tem bastante coisa boa também, eu levo os bons, um dia eu respondia muito o cara que me criticava, que me xingava, e um dia um cara me mandou uma mensagem, eu tô louco para te xingar, para tu poder conversar comigo também, porque quando eu te elogio tu não fala nada, e pô, é verdade mesmo, cara, eu dou muito mais atenção agora para quem conversa numa boa, não tem problema nenhum ser criticado, cara, pô, imagina se isso fosse... Pelo contrário, eu acho que o único jeito da gente progredir, mas enfim, eu lido muito melhor ser graças ao bola nas costas. Verdade, o Guilherme também muito massa mesmo, fico até mais tarde assistindo, mas daqui a pouco a gente já vai encerrar porque... Guilherme, pô, cara feio, meu. Guilherme Dometti. Cara feio, meu. Deve ser conhecido, né? Claro. Não, mas tranquilo então. E, velho, a gente quer agradecer aí, cara, pela oportunidade que de poder conversar contigo aqui, de tu ter aceitado o nosso convite aí. Imagina. De estar aqui conosco nessa sexta-feira pós-Grenal, pós-Independente Del Valle e Grêmio. Até porque se fosse Grenal, é capaz do Grêmio ter ganho, né? Porque, é verdade. Assim, né?
Contra o Inter, o Léo Chu acertou, né? Tudo que ele errou hoje contra o Inter, a chance dele meteu na gaveta. Ele se enrolava nas pernas, né? Se enrolava nas pontas pernas ali. Mas acontece. Então, assim, bastante comentários para o Divério, grande Divério, gosto muito do teu trabalho, abraço para a torcida Chavante. Então, assim, Divério, para tu ver aí, notar um pouco que a gente realmente, né, admira o teu trabalho aí no Bola, onde tu quer que tu apareça aí. Então, muito obrigado e até a próxima, né? A gente tá querendo ver para projetar também podcasts, né, Divério? A gente quer trabalhar com podcasts. Então, assim, é tudo questão de a gente estar vendo como manusear tudo isso e abrir esse leque aí de outros assuntos. Boa. Tá, Divério? Só me chamar aí que eu estou à disposição. Obrigado mesmo pelo papo, viu? Samuel, quer? Obrigado aí. Claro, eu acho que eu vou agradecer. Acho que é sempre importante, sempre válido. E é legal também enaltecer a humildade dos profissionais que separam um pouco do seu tempo, né? Porque eu sei, eu tenho professores que são jornalistas, lógico, todos, né, são, e já tive a oportunidade de fazer live com outros, né? E é sempre muito bacana quando um profissional da área separa um pouco do tempo para justamente ensinar, porque é um bate-papo, é uma conversa, sim, mas tem ensinamento por trás, né, de tudo isso. E eu acho muito bacana essa atitude tua, Divério, e eu te parabenizo tanto pelo teu trabalho, né, e pela tua atitude de estar cedendo um pouco do teu tempo, né, do teu conhecimento aqui para compartilhar conosco nessa conversa de hoje, tá? Imagina. Valeu aí. Sempre à disposição de vocês aí, é só chamar que a gente participa. A gente que estava falando, a gente é humilde o suficiente de reconhecer que a gente está aqui fazendo a live, aprendendo, que a gente ainda não é nada no meio do jornalismo, né? A gente está aqui fazendo conteúdo, gerando conteúdo. A gente não vai agradar todo mundo, mas é como eu disse, não gerando conteúdo ruim, a gente não quer gerar nada que desagregue a profissão, a gente vai dar para isso, para somar e aprender com essas feras aí, pessoas que pelo menos eu admiro bastante e conheço, né, inclusive. E muito obrigado, Divério. Tenham todos uma boa noite aí, boa noite. Boa noite, Valeu, Divério. obrigado. Um abraço, até a próxima. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Falou, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.